vocês vão ver como é que a gente vai limpar as guias, tá? Então, as guias devem ser lavadas com água. O ideal seria lavar com a água da força da natureza correspondente ao seu orixá. Por exemplo, Oxum, a gente lavar com a água da cachoeira. Inhansã, com a água da chuva. Iemanjá, com a água do mar, né? Mas quem mora principalmente nas grandes capitais, é mais difícil de ter uma fonte, de ter acesso a uma cachoeira. Tem gente que mora muito longe do mar, né? E aí se torna praticamente impossível da gente ter acesso a esse tipo de água. Aí o que acontece? Eu vou ter que pegar uma água mais pura possível, mesmo que eu pegue a do filtro, ferva essa água para que tire qualquer tipo de cloro, qualquer coisa que fique nela, que ela se transforme numa água mais pura possível. Ou eu compro uma água mineral mais que seja assim mais confiável possível, tá? Isso eu estou falando para guia, mas a gente trabalha a mesma coisa quando a gente vai fazer o banho de amaci, que é aquele de lavar a coroa. O que acontece aqui? Eu tenho que colocar a minha guia dentro desta água, lavar ela bem lavada. Após lavar com essa água, tanto do ponto de força como da água mineral, eu deixo ela secar e vou colocar uma velinha branca pedindo para que seja consagrada, para que seja limpa, remantada, né? Já as guias da esquerda, eu lavo ela com pinga. E sempre que eu vou num terreiro, isso se eu não trabalho, tá? Se eu sou assistência, eu levo a minha guia, tanto esquerda como direita, para que os guias em terra possam limpar, descarregar e carregar essa guia novamente. Quando que eu posso usar a guia? A guia é um objeto, então, sagrado, não é necessário o uso ininterrupto, principalmente quando for uma guia de trabalho. Ou seja, gente, guia de trabalho eu só utilizo no terreiro. Guia de proteção eu posso usar como se fosse um colarzinho disfarçado e posso usar sempre que eu achar necessário, ou eu posso usar diariamente, mas o ideal é ela não estar exposta. Por isso que a gente usa por baixo da roupa ou dentro da bolsa, no carro, né? Caso não seja possível utilizar no pescoço, que muitas vezes o lugar que a gente trabalha as pessoas possam não entender, então a gente põe um saquinho branco e coloca como se fosse um patuá. As guias devem ser cuidadas e usadas com responsabilidade e respeito, e de acordo com as orientações reveladas nas consultas, para que cumpram as funções e equilibre as energias de quem as utiliza, né? Quem usa. Então, as perguntas frequentes em relação à guia. Eu posso dormir com a minha guia? Por questão de conforto e segurança, é melhor tirar a guia para dormir. Deixe do seu lado e recoloque no dia seguinte. É aquilo que eu falei. Se tiver uma necessidade, por exemplo, vocês que estão aí no desenvolvimento, vocês que são médiums de trabalho, não estou bem de saúde, eu posso pôr a minha guia de Oxalá embaixo do meu travesseiro, eu posso pôr a guia do Preto Velho embaixo do travesseiro e peço, não adianta também só colocar a guia, eu faço uma oração, peço a proteção deles, peço para que eles possam trabalhar aquela energia doentia, levando embora, me trazendo a cura, né? Eu tenho que criar a guia ou eu posso comprar uma pronta? Na verdade é assim, a gente pode até comprar a guia pronta, que tem pessoas que não têm paciência de fazer aquela coisa toda. O que é problema é assim, gente, a guia pronta,
ela normalmente não vem com aquela firma, que é aquela miçanga maiorzona, né? Então, o que que acontece? Quando você trabalha dentro de um terreiro, a firma, ela se faz necessário, não tem por onde, porque é ela que vai ser o filtro da nossa guia. Então, mesmo que eu compre pronto, eu vou ter que desmanchar. Agora, o que que eu posso fazer quando a gente compra aquelas prontas? Fazer delas a guia de proteção, por exemplo, né? Já tá fechadinha, você só faz a ritualística ali para ela virar uma guia de proteção. A guia de trabalho não tem por onde. A gente tem que montar ela miçanguinha por miçanguinha, fazendo da forma que o nosso guia deseja. Então, a guia não precisa ficar à mostra, diria até que não deve, né? Porque se ela é de proteção, e um inimigo nosso, por exemplo, já bate o olho em mim e tá vendo que eu tenho a guia de Oxalá ou a guia de esquerda, você percebe que ele já vai dar um passo para trás? E ele já vai pensar numa outra forma de fazer maldade? Então, o ideal é que quando a gente carrega a nossa guia de proteção, ou a gente faz ela maior para utilizar ela cruzada, né? Como a gente usa por cima da nossa blusa, mas usar por dentro e a camiseta por cima, né? Que ninguém percebe. Ou a gente carrega essa guia dentro do bolso, da bolsa, para ficar escondidinha. Tem alguma atividade que não deve ser feita usando guia? A única que é definitivamente proibida é fazer sexo usando a guia, devido à troca de energia que nós temos neste momento. Isso faz com que a eficiência da guia se perca e você teria que reconsagrá-la novamente. Nas demais atividades, todas é permitidas, ok? Preciso fazer limpeza da guia periodicamente? Não é necessário, mas se você sentir no seu íntimo que deve fazer, então basta lavar um pouco e passa perfume de alfazema. Por quê? As guias, elas são autolimpantes. Por que isso? A guia de trabalho, os próprios guias, no final do trabalho, normalmente eles limpam a guia, né? E a de proteção, quando ela está assim, para lá de impregnada, normalmente ela estoura, né? E a nossa de trabalho, quando ela estoura, é porque ela tá ali trabalhando e ela vai puxar as coisas para ela, ou ela tá quebrando alguma coisa e ela vai estourar, tá? Mas temos que seguir a nossa intuição. Se sentir que deve limpar, consagrar, fazer tudo de novo, faça. O que fazer quando a guia estoura? Existem algumas opções fáceis e práticas para que você possa fazer. Primeiro, recolher todo o material o máximo que a gente consegue. A gente pode despachar esse material em algum lugar. Mas para isso, gente, antes de eu sair despachando a minha guia que estourou, o ideal é falar com um guia, né? O guia de trabalho. O que é para ser feito com essa guia? Existe material que precisa ser despachado e pronto. Existe outra situação que o guia fala, lava tudo e monta de novo, tá? Como no nosso último trabalho, ali, mesmo a avó tendo ido embora, a avó deixou muito claro na minha cabeça que teve um material ali que precisava ser despachado. Ponto. E faz, né, se o guia em terra fala que pode montar, você remonta tudo de novo, seguindo a orientação do guia ou do guia-chefe do terreiro. Porque muitas vezes, quando a sua guia estoura, dependendo do porquê que ela estourou, o guia-chefe da casa pode pedir para ser colocado um elemento naquela guia. Ou, na outra oportunidade, o seu guia em terra pode pedir um elemento naquela guia. Entendeu?
consagra uma guia de proteção. Nós vamos fazer assim. Vai acender uma vela vermelha no centro da guia. E aqui tem, eu vou passar esse slide aqui para vocês lá no grupo do Telegram, tá? Com o poder de Deus evocado, peço as forças de meu Pai São Jorge ou Pai Ogum, que possa abençoar e cruzar esta guia, para que ela tenha a finalidade de me proteger contra toda praga, maldição, toda sorte negativa, para que possa seja enviado contra mim. Que eu não absorva nada de ruim, nada que seja meu, e que seja sempre com o escudo de São Jorge ou Pai Ogum à minha frente para me proteger. Aí você vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, enquanto você vai fazendo o sinal da cruz por cima desta guia. Você vai deixar essa vela queimar, retire a guia do recipiente depois de 12 horas, deixa secar e pode usar normalmente. No exemplo aqui, eu estou mostrando a guia do Preto Velho com um copo de café. Ao lado eu posso colocar uma vela e consagro para Preto Velho, tá? Então, deixa eu ver. Cordão. Eu vou só finalizar aqui com as fitas e os cordões para a gente terminar essa parte das guias. As fitas e os cordões, eles vão ter a mesma finalidade da guia do pescoço, tá? O uso das fitas, das linhas dentro das mirongas, dos guias espirituais, é comum dentro da Umbanda. As fitas existem em diversas larguras e das mais variadas cores, e são utilizadas há muito tempo dentro da magia popular e também do benzimento, assim como as linhas. As duas têm funções similares e geralmente servem com o propósito de amarrar algo ou desamarrar. Já as linhas têm o propósito de atar ou desatar. Já com as linhas, podemos usar para criar patuás, as bolsas e outros elementos, costurando no pano o símbolo, usando a mesma para servir de símbolo a algo ligado a nós ou outra pessoa, ou afim, né? Inclusive de um jeito de desfazer amarrações. A linha simboliza os cordões que ligam uma pessoa ou a outra de uma forma artificial. Os mesmos, quando são cortados ou rompidos, acabam reverberando no astral e criando uma magia empática, em movimento que também corta a magia negativa. As fitas podem ser usadas nas mandalas, nas oferendas dos orixás e dos guias. Dentro da nossa casa, nós como seguimos as orientações, parte delas do mestre Rubens, e dentro da Umbanda Sagrada foi implantado o uso para distinguir o grau de cada médium. Então, na nossa casa, os médiuns têm a sua estola, e aí fica assim: o médium com a estola, com a fita branca, ele é um médium de apoio, ele é um médium que ainda não faz parte exatamente do desenvolvimento, mas ele está ali, que é uma forma de você identificar aquela pessoa que está servindo dentro do terreiro. A fita verde é o médium iniciante, que está ligado ao trono do conhecimento, ou seja, Pai Oxóssi, é aonde nós estamos aprendendo, conhecendo. Quando você passa, depois de um determinado tempo, para a fita vermelha dentro na sua estola, é o médium intermediário, que ele entra para o trono da justiça, ou seja, é aquele que já tem o conhecimento e ele tem agora o dever de estar equilibrado, de ser justo, né? Então ele passa neste momento a fazer alguns rituais diferenciados e ele passa a dar os seus primeiros passes,
né? Ele começa a dar os seus primeiros atendimentos de forma de passe. Por quê? Ele acabou de sair do conhecimento, então ele precisa agora vivenciar o trono da justiça, que é o trono do quê? Aquela pessoa que tem que aprender, muitas vezes, está ouvindo do guia sem interferir, porque ele não vai falar, ele vai estar ali dando passe. O guia vai estar orientando ele naquela situação de perceba isso, olha aquilo. Mas naquele momento ainda, aquele médium não é para falar, ele é para ouvir e colocar em prática. É vivenciar, muitas vezes, a sua sensibilidade, trabalhar as suas mãos, trabalhar a sua audição, a visão, né? Passado um tempo que ele vivenciou como médium intermediário, que é aquele que está dando seus primeiros passos na corrente de trabalho, ele recebe então a fita azul, que é uma fita bem escura, aonde quem bate o olho ali, que conhece a ordem, sabe que ele é um médium avançado, ou seja, ele é um médium que passou por todos esses degraus e ele agora entra no trono da lei, que é a cor azul. Quando eu entro na cor azul, no trono da lei, eu já estou apto a trabalhar, eu já sei, eu entendo e eu sigo a lei maior e a justiça divina. Eu tenho conhecimento para entender como funciona, né? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. No meu atendimento, porque o médium da fita azul escuro, ele já é médium de atendimento, então naquele momento ele já sabe que ele não deve passar na frente do seu guia, ele já tem uma incorporação mais plena, ele sabe ouvir o que o consulente está falando sem julgar, mas ao mesmo tempo ele sabe que ali está acontecendo a lei maior e a justiça divina na vida daquela pessoa, né? E ali ele está pronto para seguir o seu caminho até o momento que ele ou muda de casa ou de repente chega num determinado ponto que esse médium pode crescer e pode querer abrir a sua casa, né? Apenas o sacerdote ou o dirigente dentro do terreiro utiliza a cor dourada. E isso foi determinado pelo Rubens Saraceni, pelo mestre Seiman, né? E foi trazido assim para nós. Até mesmo para poder diferenciar, e a cor dourada é por causa dos divinos orixás, né? Eu acredito que pelo dirigente estar lá na frente, mas neste ponto, para mim, é apenas uma cor, né? Mas enfim. Usamos ainda as fitas dos consulentes, quando a gente usa a fita, não sei se vocês já repararam, do lado do pai, ele deixa os cordões e as fitas dele lá penduradas. As fitas, tanto os cordões, você pode usar, né? Usada transversal em você, como ao redor da cabeça num atendimento, pendurada no pescoço como se fosse uma guia, na cintura, em volta das pernas. O cordões é a mesma coisa. As fitas e os cordões precisam ser consagrados. Ano que vem, para quem vocês, principalmente da casa, que já fizeram a doutrina, ano que vem eu quero fazer alguns rituais com vocês, que é justamente para vocês aprenderem e poderem ser consagrados na penga, nos cordões, nas fitas, que é muito interessante para os trabalhos com a assistência. Então vamos lá, gente. Última aula nós falamos sobre a defumação. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre o canto.
o canto ou os pontos cantados, né? Quando a gente fala de canto, de ponto cantado, nós estamos falando tanto de louvações como de orações cantadas. Um bandista não sabe rezar, um bandista canta ponto, porque todos os pontos, ela é uma oração, é uma forma que nós temos de chegar até um guia, de chegar até um orixá. Tem determinados pontos que quando a gente precisa prestar atenção na letra, não é simplesmente decorar o ponto e repetir aquele ponto. Porque quando a gente simplesmente repete o ponto, é como se ele se transformasse numa música apenas. Quando eu entendo o que quer dizer cada palavra, cada frase daquele ponto, você tem a entrelinhas do que está sendo falado, aonde quer chegar, qual o objetivo daquela louvação, daquela oração cantada. E tem pontos que toca tanto na gente que acabamos nos emocionando, acabamos entrando naquela oração cantada de tal forma que ela, só por si só, ela já faz uma limpeza no nosso campo áurico, ela muitas vezes nos energiza. Quando você vai estar fazendo uma oferenda, que você canta aquele ponto em forma de oração para aquele orixá, para aquele guia, você sente a conexão acontecendo, né? Então, o ponto, ele não é apenas uma música. Ele ali, por isso que quando a gente abre gira, eu falo para vocês, cantem com vontade, cantem com o coração, porque naquele momento você já está trabalhando um descarrego, uma limpeza, você já está se energizando, já está quebrando demanda, já está quebrando aquelas energias que atrapalham a nossa caminhada, né? Então, o verdadeiro ponto cantado, ele atinge não só o coração, a emoção da gente, como ele também vai trazer essa paz, a fé, a pureza e a firmeza que a gente busca, né? Por isso que quando se abre uma gira, a importância de todos estarem conectados, cantando firme aqueles pontos, porque a gente está trabalhando não só com a vibração, mas naquele momento todo um trabalho é iniciado. O mesmo acontece quando eu canto dentro da minha casa. É a mesma coisa. Se você começar a cantar um ponto de defumação dentro de casa, tenha certeza que não vai ter a fumaça, mas a vibração daquele ponto transforma toda a energia daquele lar. Quando a gente fala do atabaque, o atabaque, ele também tem a sua importância dentro do terreiro. Não é um instrumento da Umbanda, ele foi introduzido dentro da religião, né? O atabaque, ele tem o poder de adormecer o nosso emocional, estimular a sensibilidade e assim ele vai modificando as radiações energéticas, atuando como um padrão vibratório do médium. Após a mudança desse padrão vibratório, o médium entra em sintonia magnética e ocorre a incorporação. Essa é a função do atabaque. O atabaque, ele quando bem tocado, o ogã ali, que é o responsável por tocar o atabaque, ele sintoniza aquela vibração, ele transforma assim como é que a gente fala? Ele vai transformar toda a vibração daquele trabalho e com isso ele vai transformar também a vibração do médium, aonde vai facilitar a incorporação daquele médium, ok? O ogã, quando ele está bem assistido, bem preparado, ele tem uma sensibilidade de sentir a vibração que está acontecendo ali.
no momento dos trabalhos. Por isso que vocês percebem que muitas vezes um ogã está tocando um ponto, ele daqui a pouco ele vira para um orixá, ele volta para um ponto, porque ali ele também está sendo intuído pela espiritualidade, né? Então a função do atabaque, do ogã, é manter o padrão vibratório, manter uma energia em alta, dar um direcionamento energético para aquele trabalho que esteja acontecendo, seja preto velho, caboclo, baiano, o que for, e através dos toques do atabaque é o que vai determinando o tipo de trabalho, o tipo de vibração que esteja acontecendo naquele momento. Existem três tipos de atabaque, então que tem o grande, o médio, o pequeno. Cada atabaque ele vai ter um som, e cada atabaque, por ter essa diferença de som, ele vai ter também um microfone, gente. E aí, voltando, cada atabaque ele tem um determinado tipo de som e cada um determina o tempo de cada ogã, né? Então, o atabaque maior é para o ogã mais pequeno, o atabaque do meio, que é um tamanho mediano, vai ser para o ogã que não é, vamos dizer assim, é o segundo filho, e o pequenininho é para aquele ogã mais novo que esteja chegando. Cada atabaque recebe um nome, que é o rum, o lê e o rumpi, que são os nomes que eles recebem. Mas o atabaque, lembrando, ele é um instrumento dito do candomblé, que foi introduzido dentro da Umbanda, né? É aquela coisa que a gente já vinha conversando. As pessoas lá atrás achavam bonito, lá na outra religião, vamos trazer para a Umbanda também. Mas o atabaque, a princípio, ele não faz parte da Umbanda. Então, por isso que os terreiros de Umbanda que não tenham atabaque, não é errado, né? Hoje, principalmente, muitos terreiros de Umbanda estão tirando o atabaque, devido até das perseguições, né? Porque tem pessoas que acabam tendo problemas por causa do som, aquela coisa toda. Então, muitos terreiros de Umbanda hoje estão trabalhando sem o bendito atabaque. Quem toca o atabaque recebe o nome de ogã, que significa pessoa que se destaca como senhor ou mestre. O ogã, tanto faz como escreve, tá? Ogã com tio ou ogã com um N no final. Na Umbanda está relacionado à curimba. Então, aonde fica o atabaque e se tem médium que canta, ali chamamos de curimba. Na dedicação ao toque e ao canto dos dias de gira. Na Umbanda, esses médios são considerados de sustentação e firmeza durante os rituais do terreiro, precisando manter a vibração adequada através dos diferentes tipos de toque no atabaque e nos pontos cantados. Normalmente, o orixá que consagra o médium ao grau de ogã. Ou seja, tem pessoas que não têm a mediunidade de incorporação, né? E um guia chega e consagra esse médium, porque a gente já falou sobre isso. A mediunidade não é só da incorporação, existem outras mediunidades. E aí ele pode ser consagrado ogã, tá? O médium, normalmente, o que acontece? O ogã é o médium que não incorpora. Ele é um médium que trabalha apenas na sustentação. Aquele médium que incorpora, mas que toca atabaque, é porque ele tem a vontade, ou ele gosta muito, então ele vai lá aprender, né? Mas quando o médium que incorpora vai tocar atabaque, ele tem que ter em mente que durante todo aquele trabalho ele não pode largar o atabaque
para incorporar, ou é uma coisa ou é outra. Então, são os 3 tipos de atabaque dentro da Umbanda: o rum, rumpi e o lê. O rum é o maior atabaque e possui o som o mais forte e mais alto. O rumpi é o segundo atabaque, possui um som médio, ele corresponde aos toques do atabaque do rum. E o lê é o atabaque para o iniciante, que tem um som mais agudo e acompanha o rumpi. Na junção dos 3, forma-se um toque harmonioso. Quando a gente chega para falar da dança, a dança do umbandista, ela é consolidada também como um fenômeno mediúnico do movimento. O médium libera a irradiação da energia pelo seu guia. O círculo feito durante a dança afasta, que se refere ao mundo exterior, e concentra ali apenas o que é espiritual e divino. Acontece então a união do sagrado ao seu orixá. O que acontece, gente? Por isso que quando a gente está lá no terreiro e o médium iniciante segura, por insegurança, por medo, por vergonha, o que acontece? Ele perde a chance de fazer essa comunhão com o sagrado, porque é dança para nós, mas é um movimento sagrado para o lado espiritual, para o seu guia, para o orixá. Cada linha de trabalho possui uma forma diferenciada de movimentos. O baiano, ele muitas vezes tem aquela gingado como se fosse uma capoeira, como se fosse um chachado, e naquele momento eles estão quebrando as energias, eles estão transformando as energias, eles estão trabalhando não só para o terreiro, para o chão do terreiro, para a assistência, mas também para o médium. Porque se vocês pararem para pensar, enquanto somos assistência, nós temos aquela coisa de ir até o guia, conversar com o guia, falar, ter os nossos conselhos. Quando você sai da assistência e passa a ser médium de uma corrente, você não tem, ou quase não tem, né, esse aconselhamento com os outros guias, a não ser em dia específico que você tem o contato para poder conversar. E neste momento em que nós estamos aprendendo a lidar com a nossa espiritualidade, tudo isso que vamos aprendendo, vamos vivenciando, tanto o canto como a dança, o guia ali, ele está transformando o que precisa dentro de você. Então, tão importante é essa liberação do médium em fechar o seu exterior e deixar apenas o sagrado trabalhar, para que possa ser transformado, ser trabalhado de acordo com os passos que cada guia traz, né? E isso é muito importante que vocês que estão aí no desenvolvimento, cada vez mais vai liberando isso, para que vocês também vivenciem essa experiência, né? Tem guia que gira mais, tem guia que não gira, e também existe guias que não dançam. Ah, então tá com algum problema? Não, ele tá trabalhando de uma outra forma. Normalmente, os Exus, eles são mais comedidos. Normalmente, numa gira de esquerda, quem se movimenta mais são as pombagiras. Os Exus, eles são mais afastados. Existem outros que o que vai influenciar este Exu vai ser a linha que ele responde, né? Qual o orixá que ele responde. Porque se ele for um Exu que ele responde a Inhansã, por exemplo, é um Exu que vai se movimentar demais. Ele não consegue ficar quieto, parado no seu lugar. Mesmo que ele esteja parado no seu lugar, ele vai estar se movimentando de um lado
né? Para um lado, para o outro, mas ele não fica ali parado. Os Exus que eles atendem, por exemplo, a vibração de Ogum, eles normalmente eles quase não se movem. O mover deles é virar, eles abaixam, pegam o charuto ou o marafo, mas eles voltam para aquela posição meio de soldado, né? E já as pombagiras não. As pombagiras, elas se movimentam muito e é por isso que toda gira de esquerda é necessário ter uma pombagira, que é ela que vai estar movimentando as energias densas e contrárias ao médium, a quem a assistência ou até mesmo para casa, né? Quando a gente fala de congá, o congá, ele é o ponto principal de qualquer terreiro. É um local consagrado, onde as energias são permanentemente renovadas, através das nossas preces ou dos objetos imantados que a gente coloca no congá, como vela, flor, o copo com água, pontos riscados, pedra, imagem e tudo mais que eu colocar em cima do congá. Então, se eu tenho na minha casa, não importa o tamanho, pode ser uma prateleirinha de 30 centímetros, mas é ali que eu costumo fazer minhas orações, é ali que eu costumo acender a vela do anjo da guarda, do meu guia. Naquele local você tem um altar, você tem um pequeno congá. Porque conforme você está rezando, conforme você está ali colocando seu copo com água, depositando suas orações, passa a ser também um local consagrado pela espiritualidade. Quando não tenho um altar na minha casa, que um congá é mais difícil, né, a gente montar dentro da casa da gente. Eu posso, como assistência, como filho da casa, no momento em que eu necessito de amparo, eu posso estar da minha casa fazendo uma oração, lembrar do congá do terreiro e depositar ali ou o meu pedido de amparo, de socorro, de sustentação, ou até mesmo o meu pedido de agradecimento. Porque o congá do terreiro, isso eu não falo do nosso terreiro, isso é de qualquer terreiro que eu esteja frequentando, que eu faça parte. Então, isso vai acontecer em todos os terreiros de Umbanda, né? Então, quando eu tenho uma ligação com aquele chão, com aquela casa, nas minhas orações eu posso mentalizar aquele congá e pedir a força daqueles guias, pedir a força daqueles orixás, ou eu posso pedir licença e enviar também, né, o meu pedido para eles. O congá, ele é um portal aberto 24 horas por dia. E ele não está ali funcionando apenas para os médiuns da casa. Ele está vibrando o tempo todo. Então, ele vibra e absorve o tempo inteiro. E se eu tenho uma ligação com a casa, eu tenho facilidade de acessar isso, porque eu tenho o congá mental, né? Eu fecho os olhos, eu consigo mentalizar o congá. Então, eu tenho uma ligação com este congá. Então, o congá, por isso que é o ponto principal de dentro de um terreiro, por isso que quando a gente chega, mesmo quando assistência, eu sento ali na cadeira, primeira coisa que eu faço, eu já saudei o Exu da porteira para entrar. Quando eu entro, silenciosamente, eu saúdo todos os orixás, todos os guias que estão ali naquele congá, que eles possam me abençoar, olhar para mim, olhar para minha família, e ali, por isso que quando eu falo para assistência, eleve o pensamento, porque vocês já estão sendo cuidados, porque a partir daquele momento que vocês estão de frente para o congá, ele já está trabalhando para vocês. Toda a espiritualidade ali de frente para vocês
já está olhando, né? Então, há pessoas que vai ser atendida ali de imediato, há outras pessoas que será atendida pelo guia naquela hora, mas de repente a solução do problema vai ser trabalhada e conforme alguns dias vai vir alguma resposta. É por isso a importância do Congá dentro da Umbanda. A Pemba. Quando a gente fala de Pemba, a Pemba ela é uma força esotérica. A Pemba nada mais é, gente, que é o mesmo material do giz da escola, né? Que é o calcário. Ela vai servir para que a gente possa fazer a escrita astral, né? Para que o guia desenhe, o guia faça seus trabalhos usando a Pemba. Ela tem o poder de abrir e fechar trabalhos de magia, de purificar. Ela pode ser trabalhada também de forma de pó. E o que acontece? A Pemba, apenas uma Pemba, como a gente compra numa loja, ela simplesmente é um giz grande, mais nada. Ela só vai ter este poder de abrir ou fechar portais a partir do momento em que ela é consagrada através de um guia ou através de um ritual. Após ser consagrada, ela passa a ser um giz mágico, aonde na mão daquele guia tudo está relacionado, tanto as cores das pembas para aquele determinado tipo de trabalho, ou muitas vezes a cor da pemba vai mostrar para qual orixá eu estou querendo entrar em contato, né? Então, normalmente, a pemba branca é a que é mais utilizada, né? E ela vai passar a ser o nosso telefone para o astral. Porque a partir do momento em que eu aprendo a fazer um ponto riscado, eu sei o que significa e eu trabalho em cima desse ponto riscado, eu estou abrindo um portal. O guia, quando risca o ponto dele ou faz algum símbolo mágico, coloca alguém dentro desse espaço, ele também já está trabalhando aquela pessoa, ok? É para isso que serve a Pemba. As guias dentro da Umbanda. As guias na Umbanda são também conhecidos como fios de conta ou cordão de santo. Fios de conta e cordão de santo são os nomes que se recebem com o pessoal mais antigo da Umbanda. As guias, elas são elementos ritualísticos, pessoais, individuais e intransferíveis, devendo ser confeccionada e manipulada e utilizada somente pelo médium que se destina. Por isso a importância de cada médium fazer a sua guia, né? Você olhando aquela guia pronta, aparentemente é apenas um colar de ritual feito de miçanga, de contas de cristal, de louça, de frutos pequenos, construídos de acordo com o que a entidade pede. Por isso a importância do médium não sair correndo e falar, eu vou fazer a minha guia. Nem sempre dá certo, porque quando a gente toma a frente, o guia, quando chega em terra, ele manda desmanchar porque não é nada daquilo que ele quer. Então, o ideal a ser feito é aguardar o guia em terra e perguntar para ele como é que é a guia que ele quer que faça, né? E aí ele vai falar sobre a cor, sobre o que ele quer naquela guia, se ele quer como se fosse como é que diz? Semente, se ele quer dente, se ele quer algum elemento diferente, qual é a cor, se é cor única, se ela é colorida. Então, tudo isso a gente pergunta primeiro para o nosso guia, para que depois eu compre o material, faça e vou emantar, vou consagrar essa guia, para que ela possa, então,
se tornar um elo de ligação entre o médium e a entidade espiritual que trabalha comigo. A guia, após consagrada, ela só deve ser manipulada pelo seu médium e não por outras pessoas, né? Tanto que quando a gente pede para alguém segurar a nossa guia por algum motivo, a gente não deve dar a mão para pegar a guia. Você fecha a sua mão, estica seu braço e a pessoa vai colocar no seu braço, mas a sua mão não tocou esta guia. Por quê? A energia de outras pessoas podem, então, saturar a nossa guia. De repente, eu posso puxar daquela pessoa algo que não deveria, né? Então, normalmente, o médium, quando ele inicia a confecção das suas guias, após feito isso, é passado por um ritual. Esse ritual pode ser feito pelos dirigentes da casa, pode ser feito pelo médium, através de todo o ensinamento, ou através das mãos de um guia em terra, né? E aí, cada guia que nós recebemos ou temos que fazer, ela tem uma função específica para cada pessoa, de acordo com o orixá de cada um de nós. Por exemplo, a guia de Preto Velho, ela, por padrão, ela é preta e branca, né? Miçanguinhas pretas, miçanguinhas brancas. No entanto, cada preto velho, ele responde a um orixá. Então, preto velho, ele que responde a Ogum, ele vai ter uma guia preta e branca, mas ele pode ter ali pedir alguma coisa ou não. Os pretos velhos, normalmente, eles trabalham muito ligado às almas, né? A Paiubaluaê, a Nanamburuquê. Por isso que os pretos velhos trazem muito a cruz na guia. Os caboclos, normalmente, eles pedem semente, eles vão pedir os dentes, mas isso não é regra, gente. Não é porque eu tenho um caboclo que ele vai pedir para pôr dente na guia dele. Ele pode pedir apenas uma guia verde e vermelha. E aí é onde, conversando com o guia, ele vai explicar o porquê das cores na guia dele, ok? Então aprendam aí. Quando eu tiver as minhas guias, essas guias não devem ser manipuladas por outras pessoas, devem ser manipuladas apenas por mim, tem que ser cuidada, tem que ser rezada, não é para cuidar só quando eu estiver no terreiro, porque o cuidado com esta guia é porque, além de proteção, ela é o seu telefone com o astral também, diretamente com o seu guia de trabalho. Então, nós temos as guias naturais, que são feitas a partir de elementos naturais. Por exemplo, os elementos minerais, que são as guias que são feitas de pedras preciosas, semi-preciosas, de cristais. As vegetais, que usam semente, favas, né, os frutos. As elementos animais, que são aquelas que trazem búzio, concha, osso, que vem... que são aqueles dentes. Efeitos talismânicos. O que é isso? É uma guia que precisa ser imantada. Se não for, seu valor protetor será nulo, apenas um enfeite. Outro erro que muitas vezes a gente vê, a quantidade da guia no pescoço. A quantidade não quer dizer a qualidade. A entidade protege o aparelho e não elas, né? O que eu quero dizer com isso? Para quem assiste os nossos trabalhos na nossa casa, percebe que os nossos médiuns não têm aquelas 200 guias no pescoço. Por quê? Primeiro, se é um trabalho de preto velho, o que a gente precisa? Uma guia do orixá, se foi pedido, e a guia do preto velho.
Se eu vou trabalhar com caboclo, o que eu preciso? De uma guia de Oxóssi e é do caboclo Pai Oxalá. Ponto. Por quê? Muitas vezes, ainda mais antigamente, quanto mais guia o médium carrega no pescoço, automaticamente ele quer passar para as pessoas que ele tem poder, que ele é um médium fantástico de forte. E na verdade, ele incorporado ali, independente do guia que estiver em terra, o guia está protegendo o médium. O guia não está preocupado com as 200 mil guias que ele traz no pescoço. O médium firme, na verdade, ele nem precisa da guia para trabalhar. Se ele estiver firme, se ele estiver ali concentrado. A guia, a gente sabe que é um elo de proteção. Mas há determinados momentos em que você está sem a guia e você é chamado para o combate. E aí você vai dar o passo para trás dizendo que você não vai incorporar ou não vai ajudar porque aí eu não estou de guia, né? O nosso guia, seja caboclo, preto velho, baiano, o que for, eles estão ali prontos para trabalhar. E não é através exatamente daquela guia. Então a gente só precisa lembrar disso. A guia, ela serve como um portal, como uma proteção para o médium. Não importa se o médium tem uma guia no pescoço, 200 guias no pescoço. Muitas vezes aquele médium que só tem 2 guias no pescoço, que é a de Pai Oxalá e a da esquerda, ele tem muito maior assistência mediúnica, muito mais amparo mediúnico do que aquele que está com todas as guias no pescoço e muitas vezes ali está mostrando mais a vaidade daquele médium de mostrar, nossa, olha quantas guias eu tenho, do que propriamente a fé dessa pessoa dentro daquele trabalho. Então, na nossa casa, uma das regras que o seu Sete Flechas colocou, Vão Maria Conga, o Pai Joaquim, o que eles falam? Que é para a gente utilizar a guia do dia e a guia de um orixá, né? Existem alguns momentos que se faz necessário colocar todas as guias. Também gostaria de deixar para vocês assim, aquela casa, aquele terreiro que trabalha de forma onde todo mundo usa todas as guias no pescoço, não está errado, ok? É a forma que a casa trabalha, tá? A gente não pode levar essa... Ah, tá certo, tá errado. Então, cada casa tem as suas regras. Mas, por base, seria isso. Aí, aqui, quando eu falo do efeito de talismã, são as guias que a gente prepara para usar, por exemplo, como proteção, que a gente coloca no carro, essa coisa toda, mas ela também precisa ser imantada e programada para aquele tipo de trabalho, tá? Então, existe guias de trabalho e a guia de proteção. Existem diversos tipos de guia. As guias de trabalho são utilizadas pelos filhos de fé nos templos no momento dos trabalhos espirituais. Geralmente são guias recebidas durante o processo de iniciação do orixá e têm a função de auxiliar a conexão do médium com as entidades, bem como protegê-lo dos trabalhos durante os trabalhos. Elas são indicadas mostrando, né, quais são os graus de iniciação daquele filho. Existe também os guias que eles carregam. Já a guia de proteção é uma guia para o uso diário. Geralmente a gente usa a branca de Pai Oxalá ou o guia de cabeça do filho. Essa guia pode ser adquirida nos templos, onde são feitas todo dentro do processo ritualístico para conferir uma força espiritual maior.
Então, a observação da guia da direita deve ser guardada sempre num pano branco, ou seja, a guia de Pai Oxalá, a guia dos caboclos, pretos velhos, dos orixás, sempre num pano branco ou num saquinho branco, algo claro. A guia da esquerda, que é aquela vermelha e preta, ela deve ser guardada sempre embrulhada num pano preto. Tudo isso porque é a forma energética protetiva que nós temos que dar para nossas guias.